Idosa é abandonada na floresta pelo próprio filho, mas Caramelo fez algo inacreditável. A história de hoje começa de um jeito que ninguém esperava. Uma mulher conhecida por sua calma, seus chás de ervas e pela sabedoria que sempre ofereceu à comunidade é deixada sozinha no meio da estrada de terra que leva à floresta. O vento quente da manhã levanta poeira, o som do motor se distancia e ela permanece ali, tentando entender por que tudo mudou tão de repente. O que ela ainda não sabe é que o olhar atento de um cachorro caramelo, famoso por sua coragem e teimosia, está fixo nela. Em poucos minutos, ele toma uma atitude que transforma completamente o que parecia ser o pior dia da vida dela. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada reviravolta dessa história. O caramelo se aproxima, farejando o ar pesado de incerteza. A idosa, surpresa com a presença dele, sente que não está mais completamente perdida. A floresta diante deles carrega as marcas da cultura local, árvores com fitas coloridas penduradas, amuletos de madeira deixados por moradores antigos e o perfume suave de ervas usadas nas festas tradicionais do vilarejo. Cada detalhe cultural influencia a forma como ela pensa, respira e decide. E, conforme os dois iniciam o caminho de volta, uma sequência de acontecimentos inesperados começa a surgir. Uma rajada de vento leva o lenço dela para debaixo de um arbusto e, ao recuperá-lo, ela encontra no bolso um desenho antigo da floresta, feito à mão por ela mesma anos atrás. Aquilo parecia só uma lembrança, mas agora surge como um possível guia. Eles seguem adiante até perceberem um aroma de ervas queimadas, típico das celebrações locais, que indica que alguém havia passado por ali recentemente. Cada sinal desperta esperança, mas também novas dúvidas. A chuva forte chega sem aviso, obrigando os dois a se abrigarem em uma cabana de madeira usada antigamente pelos coletores de mel. A idosa escuta as gotas batendo no telhado enquanto o caramelo tremia um pouco por causa dos trovões, mas ainda assim se mantém atento. Ali dentro, o cheiro de folhas secas e madeira molhada faz lembrar histórias antigas da vila, histórias que agora parecem estranhamente ligadas ao que está acontecendo. O que ela não imagina é que o reencontro com partes esquecidas de sua própria vida, a ligação com tradições culturais e a determinação de um simples caramelo formarão um caminho cheio de desafios, descobertas, reconciliações e revelações que mudarão sua vida nos próximos meses. A cada passo, novas pistas surgem. A cada decisão, o vínculo entre os dois se fortalece. E tudo isso começa exatamente aqui, neste momento em que um abandono inesperado se transforma em uma jornada impossível de prever. O sol ainda nem tinha alcançado todo o céu quando a estrada de terra começou a se aquecer. A poeira fina se erguia, batendo nas folhas baixas da mata, enquanto pássaros de canto metálico bicavam sementes deixadas pela noite anterior. A manhã estava pesada, como se carregasse um presságio silencioso. E foi nesse cenário que a vida de uma idosa, conhecida por todos no vilarejo por sua calma e seu jeito singelo de preparar chás, mudaria sem aviso. Ela sentia o cheiro da mata, aquele aroma de folhas amassadas misturado à umidade. Era uma sensação familiar, mas o lugar não era. A estrada de terra que cruzava a borda da floresta parecia maior do que realmente era. O silêncio que veio após o barulho do motor se afastando pesou sobre seus ombros como uma manta fria. A idosa respirou fundo. O calor já começava a subir pelas pernas, irritando a pele. Ela ajeitou o lenço florido no pescoço, mas suas mãos tremiam. Não entendia por que estava ali. Não tinha sido avisada. Não fazia sentido. E foi então que um movimento rápido interrompeu seus pensamentos. Entre as árvores, surgiu ele, o caramelo. Um cachorro de pelo dourado, curto, meio desalinhado, mas com olhos tão vivos que pareciam captar tudo ao redor. Ele era conhecido por todos na vila, sempre correndo entre as casas, acompanhando quem passava, procurando comida ou alguma aventura. Mas havia algo nele que ia além disso, uma coragem teimosa, uma intuição aguçada e uma lealdade que desafiava qualquer explicação. Naquele momento, porém, ele parecia outro. Seu corpo estava atento, orelhas erguidas, faros sondando o ar com inquietação. Ele tinha visto tudo. E aquilo que viu despertou algo dentro dele, uma espécie de urgência difícil de nomear. A idosa o reconheceu imediatamente. "Você por aqui?" murmurou, a voz baixa, quase trêmula. O caramelo se aproximou devagar, como se estivesse avaliando se ela realmente precisava dele. Claro que precisava. Ela mesma, mesmo sem admitir, já sentia que aquele seria o único ser capaz de guiá-la de volta ao que conhecia.
Um vento forte soprou, levantando poeira e empurrando o lenço dela para trás. A idosa o segurou, mas o gesto revelou algo inesperado, um pequeno papel dobrado dentro do bolso da blusa. Ela não lembrava de tê-lo colocado ali. Abriu devagar. Era um desenho antigo, feito por ela mesma anos antes. A floresta, precisamente o trecho onde estava agora, desenhado com linhas tortas mas reconhecíveis. Pequenos símbolos indicavam caminhos secundários, caminhos que muitos moradores mais jovens já nem lembravam que existiam. Seu coração acelerou. Como aquilo tinha parado ali? O caramelo rosnovou baixo, chamando sua atenção para o lado. Ele farejava intensamente o chão, depois ergueu a cabeça e seguiu o cheiro. A idosa percebeu o aroma também, ervas queimadas. Um perfume típico das festas da região, usado para celebrar a passagem das estações. Se alguém queimou aquilo recentemente, talvez não estivessem tão isolados quanto parecia. Vamos juntos, ela disse, mesmo sem saber se ele a entenderia. Ele entendeu. Seguiram lentamente pela borda da floresta. O sol começava a atravessar os galhos, criando sombras longas e trêmulas no chão. O barulho dos insetos aumentava conforme avançavam. A idosa sentia o calor, mas também o silêncio que só a mata sabia fazer. Aquele silêncio que parecia observar quem entrava. Caminharam por alguns minutos até uma brisa suave soprar novamente. Dessa vez, trazendo um sinal ainda mais curioso, pequenas fitas coloridas amarradas nos galhos altos. Eram fitas de uma tradição antiga do vilarejo, colocadas ali por moradores que faziam promessas ou agradecimentos. Ver aquelas fitas tão recentes levantou uma esperança hesitante dentro da idosa. Alguém passou por aqui, sussurrou. Mas a esperança durou pouco. O céu, repentinamente, escureceu. Nuvens densas se juntaram, como se corressem apressadas para o centro da floresta. Uma lufada fria anunciou que viria, e logo, sem aviso, as primeiras gotas caíram. Gotas grandes, pesadas. A chuva, ela murmurou, olhando em volta. Caramelo latiu uma vez e correu na frente, chamando-a. Ele parecia saber exatamente para onde ir. A idosa tentou acompanhá-lo, mas a estrada escorregadia e o peso da idade a atrasavam. Mesmo assim, continuou, confiando cegamente no faro dele. E então viu uma pequena cabana de madeira, escondida entre árvores retorcidas. A madeira escura denunciava anos de abandono, mas a estrutura parecia firme. Era uma das antigas cabanas usadas pelos coletores de mel silvestre, uma tradição da região que já quase não existia. Caramelo empurrou a porta com o focinho. A idosa entrou logo atrás. O cheiro dentro da cabana era marcante. Madeira úmida, folhas secas, resina antiga. Lá fora, a chuva castigava o telhado com força, criando um som ritmado, quase hipnotizante. O cachorro tremia um pouco. Trovões nunca foram seu forte, mas permanecia. Perto da porta, atento a tudo. A idosa passou a mão na parede, tentando sentir alguma lembrança. A cabana trazia uma estranha sensação de familiaridade. Como se já tivesse estado ali antes. Ou talvez tivesse ouvido histórias sobre aquele lugar. Sentou-se num banco simples de madeira. A chuva fazia com que o cheiro da terra molhada invadisse o ambiente. O barulho do mundo lá fora era quase reconfortante, apesar da situação. O que será que está acontecendo comigo? Ela murmurou, mais para si mesma do que para o cachorro. O caramelo se aproximou e deitou aos pés dela. Seus olhos dourados observavam cada gesto dela, como se assumisse espontaneamente a responsabilidade de protegê-la. E, apesar de sua coragem natural, no fundo carregava uma dúvida silenciosa. Seria suficiente? O medo dela e a insegurança dele se encontraram ali, naquele abrigo improvisado, formando um laço que nenhum dos dois ainda conseguia compreender. A chuva demorou a passar. Quando finalmente enfraqueceu, a idosa respirou fundo. Naquele breve tempo, algo nela havia mudado. O ambiente da cabana, o cheiro das ervas ainda presentes no lenço, o desenho antigo encontrado no bolso, tudo parecia apontar para algo maior. Ela se levantou devagar. Vamos, meu amigo. Acho que temos um caminho para descobrir. Caramelo balançou o rabo. E, juntos, deram o primeiro passo rumo a uma jornada que transformaria suas vidas. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava pesado, carregado de umidade. Um nevoeiro baixo se formou sobre a vegetação,
e a cabana onde a idosa e o caramelo haviam se abrigado parecia agora uma ilha perdida no meio de uma penumbra silenciosa. A idosa respirou fundo, sentindo o aroma da madeira molhada que impregnava tudo. Aquela sensação despertava algo nela, como se memórias antigas batessem à porta da mente, mas não tivessem coragem de entrar completamente. Caramelo se levantou, esticando o corpo de forma preguiçosa. Seu pelo, ainda úmido, brilhava sob a pouca luz que entrava pelas frestas da cabana. Ele abanou o rabo como se quisesse garantir à idosa que, apesar de tudo, ele estava pronto para seguir, atento, preparado para o que viesse. A idosa abriu a porta devagar. O rangido suave ecoou na floresta, como se aquele lugar, silencioso até demais, estivesse ouvindo. Lá fora, o chão brilhava com poças rasas, e pequenas gotas caíam das folhas mais altas. O ar cheirava a terra fresca misturada ao perfume leve das ervas que cresciam aos montes naquela região. A cultura local valorizava essas plantas como símbolos de força e proteção, e cada família da vila guardava conhecimento sobre ao menos uma erva específica. A idosa, mais do que qualquer um, era conhecida por entender a maioria delas, mas naquele momento sua mente estava enevoada demais para que essa habilidade lhe ajudasse por completo. Caramelo avançou alguns passos, cheirando o chão, farejando com atenção como se buscasse novas pistas. Ele nunca havia sido treinado para isso, mas sua curiosidade, sempre tão intensa, parecia ter encontrado um propósito. A idosa o seguiu, apoiando-se com cuidado nos troncos mais baixos das árvores. A cada passo, notava detalhes que antes poderiam passar despercebidos, marcas leves no solo, folhas amassadas como se alguém tivesse passado por ali antes deles, e pequenas pedras alinhadas de maneira estranha, algo que os moradores antigos costumavam fazer para indicar direção ou sinalizar passagem segura. O barulho distante de água corrente chamou sua atenção. Era um riacho que dividia aquela parte da floresta, um riacho conhecido por ser ponto de encontro de coletores de mel e artesãos que usavam a água limpa para lavar instrumentos de trabalho. A idosa se aproximou, observando sua superfície cristalina. Bebeu um pouco, sentindo a refrescância percorrer seu corpo. Caramelo também bebeu, mas fez isso de maneira ansiosa, como se quisesse terminar logo para continuar explorando. Quando se afastaram do riacho, algo inesperado chamou a atenção da idosa. Entre duas árvores altas, estavam penduradas pequenas fitas coloridas. Não eram as mesmas que tinham visto antes. Estas estavam mais desgastadas, mais antigas. Algumas desbotadas pelo tempo, outras quase reduzidas a fios frágeis. Na cultura local, aquelas fitas eram postas ali não apenas como agradecimento, mas também como uma forma de registrar momentos marcantes da vida de alguém. Eram como memoriais simbólicos, não ligados a perdas, mas a mudanças profundas na vida das pessoas. Ela tocou uma das fitas mais antigas e um arrepio percorreu sua espinha. Era como se estivesse tocando algo familiar, mas ao mesmo tempo impossível de reconhecer. Caramelo latiu de leve, chamando sua atenção para o chão. Ele tinha encontrado algo curioso, pequenas pegadas recentes. Não eram de nenhum animal conhecido, pareciam de um calçado comum, uma bota talvez. A idosa se ajoelhou com dificuldade, tocando a marca com as pontas dos dedos. Estava fresca, indicando que alguém havia passado ali naquela mesma manhã. Ela se levantou lentamente, olhando na direção para onde as pegadas seguiam. Uma mistura de medo e esperança se alojou em seu peito. Pensou por um instante se deveria seguir aquele caminho. O coração acelerou, a mente se encheu de dúvidas, e a insegurança que carregava desde a estrada reapareceu com força. Seu conflito interno era claro: medo de se ver sozinha novamente, medo de não entender o que estava acontecendo, medo de não ser mais necessária para quem amava. Mas havia também algo dentro dela que a empurrava para frente. Talvez fosse o desejo de entender o motivo de estar ali, ou talvez fosse a presença constante e silenciosa do caramelo ao seu lado. Decidiu seguir as pegadas. A caminhada exigia esforço. O terreno ficava mais irregular conforme se aprofundavam na mata. Raízes expostas criavam obstáculos naturais, e pequenas poças tornavam o solo escorregadio. Caramelo se movia com mais facilidade, pulando entre troncos caídos e desviando de arbustos espinhosos. De vez em quando, voltava até a idosa, como se checasse se ela ainda conseguia acompanhar. Em determinado ponto, o terreno começou a se alargar, revelando uma clareira circular que parecia limpa demais para ser natural. No centro dela, havia algo que chamou a atenção imediatamente: um tronco oco, grande o suficiente para abrigar ferramentas,
cestas ou objetos de uso diário. A idosa se aproximou devagar, sentindo o cheiro diferente que emanava de seu interior. Não era um cheiro ruim, mas era peculiar, como se algo tivesse sido guardado ali por muito tempo. Dentro do tronco, encontrou restos de ramos entrelaçados. A textura deles era reconhecível. Eram usados na tradição local para afastar má sorte. Apenas moradores muito antigos sabiam trançar aqueles ramos de um jeito tão firme. Ela tocou um deles e percebeu que estava fresco, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Sua mente tentava conectar tudo aquilo, mas as respostas vinham em fragmentos. Caramelo voltou a farejar o chão. Dessa vez, encontrou pequenas marcas de cinzas. Não de fogueira, mas de ervas queimadas. A idosa sentiu imediatamente o cheiro. Eram as mesmas ervas usadas no início das celebrações sazonais. O aroma tinha um significado profundo na região, representava renovação, mudança, a passagem de um período para outro. Era impossível não sentir que aquilo tudo estava ligado a ela de alguma forma. Um vento forte cruzou a clareira, levantando folhas secas e trazendo um som distante. Parecia o eco de vozes. Não vozes fantasmagóricas ou ameaçadoras, mas vozes reais. Pessoas conversando. A idosa parou para ouvir com mais atenção. A brisa mudava e levava o som de um lado a outro, como se brincasse com suas expectativas. Caramelo ficou de orelhas em pé, atento, latindo uma vez, mas de forma baixa, quase contida. A idosa respirou fundo e decidiu seguir a direção de onde o vento trazia o som. Caminharam até encontrar um estreito caminho de terra batida, parcialmente escondido pela vegetação. Aquele caminho tinha sido usado muitas vezes no passado, mas agora parecia esquecido. Ela se lembrou de histórias que ouvirá quando era jovem, de que aquele trecho levava a um vilarejo vizinho, um lugar onde artesãos antigos viviam e guardavam tradições preciosas da região. A cada passo, a sensação de familiaridade crescia. O cheiro das flores nativas aumentava. O caminho parecia conduzir não apenas ao desconhecido, mas a memórias adormecidas. Quando finalmente chegaram ao fim da trilha, a idosa viu um conjunto de pequenas casas, feitas de madeira, pintadas com cores vibrantes. As janelas eram cercadas por vasos cheios de plantas medicinais. O lugar parecia acolhedor, quase mágico, como se tivesse sido preservado do tempo. O caramelo latiu de leve, chamando a atenção de uma senhora que varria à frente de uma das casas. Ela ergueu a cabeça e, ao ver a idosa, arregalou os olhos. Aproximou-se devagar, com um misto de surpresa e emoção. A idosa não sabia quem ela era. Ou talvez soubesse e sua memória estivesse brincando com ela novamente. A mulher sorriu, um sorriso caloroso, cheio de saudade. Você voltou, disse ela, com a voz embargada. A idosa sentiu um aperto no peito. Voltou? Para onde? Por quê? O que estava faltando naquela história que todos pareciam conhecer menos ela? O caramelo se aproximou dela, tocando sua perna com o focinho. A idosa respirou fundo, deixando que aquele momento se acomodasse dentro de si, mesmo com tantas perguntas sem resposta. O vilarejo parecia tranquilo, mas trazia uma atmosfera carregada de lembranças. Algo dentro daquele lugar se conectava diretamente ao que ela havia vivido, e talvez ao motivo de ter sido deixada na floresta. Não havia ameaça ali, apenas mistério, história, cultura, e o início de uma resposta maior do que ela imaginava. E enquanto ela olhava para aquele lugar cheio de cores e memórias, Caramelo se sentou ao seu lado, atento, pronto para continuar sendo seu apoio constante em tudo que viesse a seguir. O silêncio que tomou conta do pequeno vilarejo parecia acolhedor, mas também carregado de algo que a idosa ainda não sabia nomear. O cheiro de erva secando ao sol, penduradas em cordas que cruzavam o pátio central, misturava-se ao aroma de café recém-passado vindo de uma das casas. O ar tinha um toque leve de fumaça, mas não de queimado desagradável. Era fumaça típica das panelas de barro usadas para cozinhar lentamente pratos tradicionais da região. Os sons eram suaves, como o bater constante da vassoura no chão de terra e o canto de algum pássaro mais preguiçoso que se recusava a deixar o galho em que estava. A idosa observava tudo com um misto de encanto e inquietação. Nada ali parecia ameaçador, mas tudo parecia íntimo demais para ser desconhecido. Como se aquele lugar fosse parte de uma história que ela havia esquecido, mas que continuava viva em cada detalhe. A mulher que a reconheceu continuava parada diante dela, com as mãos entrelaçadas sobre o avental florido. O olhar da mulher era profundo,
e em seus olhos havia um brilho de emoção contida. A idosa tentou decifrar aquela expressão, tentando puxar de dentro de si a memória que justificasse tamanho espanto. Você voltou, repetiu a mulher com voz mais firme, como se reforçar a frase pudesse trazer de volta o elo perdido entre elas. A idosa abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu de imediato. Não sabia exatamente o que dizer. Voltou de onde? Voltou para quê? A sensação de desconexão ainda a incomodava profundamente. Caramelo aproximou-se mais, levantando a pata dianteira como se quisesse chamar a atenção da idosa e lembrá-la de que não estava sozinha. A mulher sorriu ao olhar para ele. Vejo que seu companheiro continua tão atento quanto sempre foi. Sempre esteve ao seu lado, mesmo quando as coisas eram mais difíceis. A idosa franziu a testa, completamente perdida naquela afirmação. Caramelo parecia ouvir tudo com as orelhas erguidas, mas aquele era, para ela, apenas o cachorro que a acompanhava há algumas horas. A ideia de que ele já estivesse ao seu lado muito antes disso a confundia ainda mais. A mulher, percebendo sua expressão, convidou-a a entrar. Indicou com a mão sua casa, uma construção simples com paredes de madeira pintadas de azul claro e janelas decoradas com cortinas rendadas. O cheiro que saía dali era acolhedor, mistura de bolo de milho, alfazema e algo adocicado que lembrava a infância. Venha, entre. Você parece cansada. Posso preparar um chá. Ainda tenho guardado algumas ervas que você mesma me ensinou a usar há muitos anos. A idosa sentiu um aperto no peito. Como poderia ter ensinado algo que não lembrava? Mas havia algo na entonação da mulher que transmitia a verdade. Como se aquela história fosse real, simplesmente esquecida em algum canto da mente. Entrou devagar. O piso de madeira rangia de leve sob seus pés. Caramelo entrou logo atrás e se acomodou perto da porta, observando tudo como um guardião atento. A mulher colocou água para esquentar no fogão a lenha, e enquanto esperava, secou as mãos no avental. Preciso confessar, disse ela, que esperei durante muitos anos para ver você cruzando aquela trilha de novo. Achamos que nunca voltaria. A idosa finalmente sentou-se numa cadeira de palha e respirou fundo, tentando encontrar alguma explicação. Eu não me lembro deste lugar. Nem de você. Nem do que eu fazia aqui. A mulher parou por um instante, deixando a colher repousar sobre o fogão. Seus olhos se encheram de uma tristeza suave, não de desespero, mas de saudade. Isso é compreensível. Muita coisa aconteceu depois que você deixou o vilarejo. E sei que sua partida não foi fácil para você. Às vezes, quando o coração fica sobrecarregado, algumas lembranças se escondem para nos proteger. A idosa sentiu um arrepio percorrer suas costas. O tom da mulher parecia carregado de experiência, como se falasse de algo delicado, mas profundamente verdadeiro. Caramelo deitou a cabeça sobre as patas dianteiras, observando a idosa com olhos atentos, como se compreendesse seu desconforto. O chá ficou pronto, e a mulher o serviu em uma caneca de barro pintada à mão. O aroma era intenso e familiar. A idosa levou a caneca ao nariz e inspirou fundo. A mistura de erva doce com um toque de capim-santo e outro aroma que ela não conseguia identificar despertou uma memória vaga, uma sensação de calor, como se já tivesse tomado aquele chá em algum momento da vida. A mulher sentou-se à frente dela. Sei que deve estar confusa. Mas talvez isso ajude a clarear um pouco. Este vilarejo, por muito tempo, contou com a sua ajuda. Você era uma das poucas pessoas que dominavam as técnicas antigas de preparo das ervas medicinais. Foi você que me ensinou a fazer este chá, por exemplo. E não apenas a mim. Há muitas pessoas daqui. A idosa apertou levemente a caneca entre os dedos. Era difícil acreditar que tinha sido tão importante assim para aquele lugar, ainda mais sem conseguir lembrar nada. Você sempre foi ligada à floresta, continuou a mulher. Conhecia seus caminhos, suas ervas, suas estações. A floresta nunca foi uma ameaça para você. Pelo contrário, era como se fosse sua aliada. O olhar da idosa se fixou na fumaça que saía lentamente do chá. A fumaça se torcia no ar, formando desenhos suaves que pareciam acenar para lembranças que estavam ali, mas não queriam emergir completamente. E por que eu fui embora? Perguntou ela, quase num sussurro. A mulher respirou fundo. A resposta parecia pesada. Você partiu porque acreditou que era o melhor. Houve muitas dificuldades naquela época. E você não queria se tornar um peso para ninguém. A idosa sentiu o peito apertar.
Aquela sensação era extremamente familiar, como se carregasse esse medo por uma vida inteira. De repente, fazia sentido. Não era uma lembrança específica, mas um sentimento enraizado. Caramelo, como se sentisse o peso daquela revelação, aproximou-se da idosa e tocou sua perna com um focinho. O gesto simples trazia conforto, como se dissesse que, independentemente do passado, ele estava ali. A mulher continuou. Muitas vezes pensamos que ir embora resolve as dores. Mas algumas dores só se resolvem quando voltamos. E talvez seja por isso que você está aqui agora. A idosa deixou que o silêncio se instalasse. O barulho distante de uma panela batendo em outra casa, o canto de um pássaro no galho mais alto, o farfalhar das folhas movidas pela brisa. Tudo parecia falar com ela, tudo parecia carregar significados. Depois de alguns minutos, levantou a cabeça. Se eu realmente fazia parte disso aqui, por que ninguém me procurou? A mulher sorriu de maneira triste. Porque achamos que você precisava de tempo. E porque respeitamos o espaço das pessoas. Aqui, ninguém é forçado a voltar. Cada um retorna quando está pronto. A floresta sempre nos mostra o caminho de volta, na hora certa. A idosa olhou para o desenho antigo que havia encontrado no bolso. As linhas tortas, os símbolos, o caminho escondido. Tudo parecia agora parte de uma grande preparação, algo plantado muito antes daquele dia. A mulher levantou-se e pegou uma pequena caixa de madeira sobre a mesa. Era uma caixa esculpida à mão, com o desenho de 3 flores entrelaçadas, símbolo de proteção e família muito presente nas tradições locais. A idosa sentiu um arrepio. Era o mesmo símbolo que Caramelo havia encontrado esculpido no amuleto. A mulher abriu a caixa e retirou um pedaço de tecido antigo, cuidadosamente dobrado. Desdobrou-o sobre a mesa, revelando outro símbolo igual. Você deixou isso aqui antes de partir. Disse que, se um dia voltasse, seria porque estava pronta para recuperar tudo que deixou para trás. A idosa tocou o tecido com a ponta dos dedos. Sentiu a textura áspera, o cheiro leve de madeira e o peso emocional que aquilo carregava. Ainda assim, a dúvida persistia em seu peito. Por que aquela parte da vida estava tão distante de sua memória? Por que havia sido deixada justamente na floresta? Por que Caramelo parecia tão ligado a ela desde o início? Mas, apesar de todas as perguntas, havia agora algo que não existia antes, um fio de pertencimento começando a se reconstruir. E esse fio era mais forte do que seu medo. A mulher colocou a mão sobre a dela. Você não precisa lembrar de tudo agora. As memórias voltam quando querem. O importante é que você está aqui. Caramelo sentou-se ao lado dela, firme como uma rocha. Seus olhos diziam que, independentemente do que estivesse por vir, ele caminharia com ela. A idosa respirou fundo. O cheiro das ervas, o calor do chá, a textura do tecido, as vozes suaves do vilarejo. Cada detalhe parecia construir uma nova camada de entendimento. Talvez aquele fosse o começo do retorno às suas raízes. E talvez seu passado estivesse prestes a fazer muito mais sentido do que ela imaginava. A noite começava a cair lentamente sobre o vilarejo, deixando o céu tingido de tons alaranjados e roxos. Uma brisa suave percorria as pequenas casas de madeira, balançando as cortinas rendadas e fazendo render levemente as placas penduradas com nomes de família. O cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar, levando aromas de milho cozido, mandioca assada e um leve perfume de canela que vinha de alguma cozinha distante. Era um dos cheiros mais tradicionais e reconfortantes daquele lugar, associado a celebrações que marcavam o fim de cada estação. Para a idosa, tudo aquilo despertava sensações familiares, mesmo que suas memórias continuassem nebulosas. Depois de tomar o chá e conversar um pouco, a idosa começou a sentir as pernas cansadas. A mulher que a acolheu pareceu perceber isso com facilidade e a conduziu até um pequeno quarto nos fundos da casa. O cômodo era simples, mas acolhedor. As paredes de madeira tinham marcas de tempo, mas estavam limpas. Havia uma cama com cobertor de lã feito à mão, decorado com fios coloridos que formavam desenhos geométricos típicos da região. A idosa passou a mão pelo tecido, sentindo a textura macia e irregular. Era impossível não perceber o carinho que havia sido colocado em cada ponto. Caramelo seguiu a idosa, deitando-se ao lado da cama, como se tivesse decidido que aquele era o lugar onde deveria dormir naquela noite. Seus olhos observavam a idosa com a mesma atenção constante de sempre. Parecia entender que aquele momento era delicado,
que a idosa precisava de um espaço seguro para processar tudo. Antes de deixá-la descansar, a mulher se aproximou da porta e disse, com voz suave: amanhã, alguém muito importante vai querer vê-la. Talvez ajude a clarear o que ainda está nebuloso. A idosa franziu o senho, mas não fez perguntas. Sabia que pressionar por respostas antes da hora poderia trazer mais ansiedade do que alívio. Ela apenas assentiu e observou a mulher fechar a porta devagar. O silêncio no quarto era acolhedor, quebrado apenas pelo som do vento do lado de fora e o respirar tranquilo de Caramelo. A idosa sentou-se na cama e segurou o amuleto de madeira que a mulher havia lhe mostrado mais cedo. O símbolo de 3 flores entrelaçadas parecia carregar um significado que ela ainda não conseguia decifrar. Passou o dedo pelas linhas esculpidas, como se o toque pudesse trazer de volta lembranças perdidas. Depois de alguns minutos, deitou-se. Caramelo, percebendo o movimento, se levantou e se aproximou ainda mais, encostando o corpo no lado da cama. A idosa fechou os olhos e deixou a mente fluir. Imagens soltas apareciam, uma fogueira acesa, vozes cantando ao seu redor, o cheiro de ervas sendo queimadas, uma torcida de flores secas pendurada numa porta. Mas nenhuma imagem era completa. Todas vinham como pedaços desconectados, flashes que somem antes de fazer sentido. Quando finalmente adormeceu, seu sono foi leve, mas pela primeira vez em muito tempo, não foi angustiante. Talvez fosse a presença de Caramelo. Talvez fosse o ambiente familiar daquele vilarejo. Ou talvez estivesse começando a reencontrar uma parte de si que havia sido deixada para trás há muitos anos. O amanhecer chegou silencioso. O canto de pássaros ecoava suavemente do lado de fora, e uma luz dourada invadia o quarto pelas frestas da madeira. A idosa abriu os olhos devagar, sentindo uma leveza incomum. Caramelo ainda dormia, mas ao notar o movimento dela, ergueu a cabeça e balançou o rabo, como se estivesse pronto para o que viesse. A idosa levantou-se e saiu do quarto. A casa estava calma, mas na cozinha havia um cheiro delicioso de bolo de fubá quentinho. A mulher de antes preparava o café da manhã, mexendo uma panela enquanto cantava uma melodia antiga que parecia típica das festividades locais. A idosa reconheceu aquela melodia de maneira estranha, como se já tivesse dançado ao som dela em algum momento da vida. Bom dia, disse a mulher com um sorriso acolhedor. Dormiu bem? A idosa confirmou com um aceno e se sentou à mesa. Caramelo deitou-se ao lado dela, sempre atento. Preparei algo simples, mas acho que vai gostar. E enquanto comemos, preciso explicar uma coisa importante. Depois disso, iremos visitar uma pessoa que pode ajudar mais do que eu. A idosa sentiu o coração acelerar. A cada nova informação, a sensação de que estava prestes a descobrir algo significativo aumentava. A mulher colocou o bolo e uma xícara de café à frente dela antes de continuar. Você deixou o vilarejo pouco depois que seu companheiro de vida enfrentou um período de grande dificuldade. Nada grave, mas algo emocional que abalou vocês. Você decidiu proteger os outros de suas próprias angústias e acabou se isolando. Foi uma decisão baseada no amor, mas também no medo. A idosa sentiu o peito apertar. As palavras entraram como pequenas facas silenciosas. Não eram agressivas, mas revelavam uma verdade emocional que ela reconhecia, mesmo sem lembrar os detalhes. E por que eu não lembrava disso? Perguntou a idosa. Por que você bloqueou? Foi uma forma de se proteger. Às vezes, quando o peso é grande demais, nossa mente coloca algumas memórias em repouso. Não para esquecer, mas para guardar até que possamos enfrentá-las novamente. Caramelo ergueu as orelhas, observando cada expressão da idosa, como se estivesse tentando medir sua reação. Depois de comerem, a mulher se preparou para sair. A idosa, ainda com o amuleto na mão, sentiu o objeto aquecer leve sob a luz do sol que entrava pelas janelas. Vamos visitar a antiga professora de canto, disse a mulher. Ela conhece histórias que envolvem você e muitas outras pessoas do vilarejo. Pode ajudar a preencher algumas das lacunas. A idosa se levantou. Caramelo ficou ao lado dela, o corpo firme e alerta. O vilarejo parecia ainda mais bonito pela manhã. Crianças brincavam no pátio central, correndo entre vasos com flores nativas. Adultos cuidavam de suas hortas, colhendo temperos para o café da manhã tardio. O cheiro de pão assado, de frutas frescas e de lenha queimando para aquecer panelas se misturava no ar, criando um cenário quase poético. A mulher guiou a idosa até uma casa maior,
com pinturas em cores vivas nas paredes e pequenos sinos pendurados sob o beiral do telhado. Quando o vento soprava, os sinos tocavam uma melodia leve, como se anunciassem boas novas. A professora de canto estava na varanda, sentada em uma cadeira de balanço, afinando uma flauta de madeira. Quando levantou a cabeça e viu a idosa, uma emoção profunda atravessou seu rosto. Você voltou mesmo, disse ela, segurando a flauta com firmeza. A idosa sentiu um tremor. Aquela mulher parecia conhecê-la muito intimamente. Entre. Tenho muito para contar. Entraram na casa. No interior, havia instrumentos pendurados pelas paredes, tecidos bordados com símbolos culturais da região e vasos de barro cheios de ervas secas. O cheiro era de eucalipto e hortelã, misturado a um leve aroma de incenso feito com flores locais. A professora sentou-se e chamou a idosa para se aproximar. Você sempre foi parte fundamental das celebrações do vilarejo. As músicas, as ervas, as tradições. Você era o elo entre tudo isso. Era quem ensinava, quem cuidava, quem conectava as pessoas com as raízes desta terra. E quando desapareceu, sentimos sua falta. Mas nunca deixamos de acreditar que voltaria. A idosa engoliu em seco. O peso das palavras caía sobre ela com uma força que a deixava sem ar. E este símbolo? Perguntou, mostrando o amuleto de madeira. A professora sorriu. É o símbolo da união. Usado por famílias que guardam tradições importantes. Você sempre usava quando havia algo significativo acontecendo. E por que estava no bolso da minha roupa? Não lembro de tê-lo colocado ali. Porque você sempre o carregou nos momentos de incerteza. Talvez sua memória tenha se apagado, mas seu coração não se esqueceu completamente. A idosa baixou o olhar. Caramelo tocou sua mão com o focinho, como se pedisse que ela respirasse. Há mais uma coisa, disse a professora, pegando um pequeno caderno antigo. As páginas estavam amareladas, mas ainda legíveis. Este caderno é seu. A idosa abriu-o devagar. As primeiras páginas estavam cheias de desenhos simples da floresta, trilhas, ervas e símbolos. Alguns pareciam iguais ao desenho que ela encontrara no bolso no dia anterior. Outros mostravam caminhos que ela ainda não havia percorrido. Isso explica o mapa, murmurou ela. A professora assentiu. Você deixou este caderno aqui quando partiu. Disse que, se um dia voltasse, ele a ajudaria a reencontrar o que havia perdido. A idosa sentiu um calor no peito. Não era dor. Era reconhecimento. Algo finalmente começava a se encaixar. Você não voltou só por acaso, continuou a professora. A floresta nunca deixa de nos chamar quando estamos prontos. E ela chamou você. E trouxe Caramelo até seu lado no momento exato. A idosa olhou para o cachorro. Ele abanou o rabo suavemente, como se confirmasse tudo. Ainda muito para entender, mas você não está sozinha. Este vilarejo, esta terra, estas tradições, tudo isso ainda é parte de você. Basta ter coragem de seguir adiante. A idosa respirou fundo. Pela primeira vez desde que fora deixada na floresta, sentiu algo que parecia força. Não completa, não definitiva, mas crescente. Como uma chama acesa devagar. E ali, naquele vilarejo esquecido pelo tempo, ao lado de Caramelo, ela percebeu que sua jornada estava apenas começando a ser compreendida. A manhã avançava lentamente, preenchendo cada canto do vilarejo com luz dourada. A idosa segurava o caderno antigo com ambas as mãos, como se temesse deixá-lo escapar. O peso daquele objeto ia além do físico. Cada página era uma peça de um quebra-cabeça emocional que começava a se recompor. Caramelo caminhava ao lado dela com passos seguros, atento ao ambiente, farejando cada detalhe, como se sentisse que a jornada deles estava entrando em uma nova fase. A professora de canto acompanhava a idosa até a porta, despedindo-se com um olhar cheio de ternura e esperança. A idosa se viu parada do lado de fora, respirando fundo o aroma fresco da manhã. O cheiro de pão recém-assado, vindo da casa ao lado, misturava-se ao perfume natural de flores silvestres. As cores vibrantes do vilarejo pareciam pulsar mais intensamente, como se o lugar reagisse à presença dela. Caminharam pela rua principal, onde moradores cumprimentavam a idosa com sorrisos calorosos. Apesar de não lembrar da maioria, cada saudação despertava um sentimento de acolhimento tão profundo que chegava a fazê-la hesitar. Algo dentro dela respondia a cada aceno, como se estivesse reencontrando uma antiga família sem saber seus nomes.
Uma mulher mais jovem se aproximou trazendo um buquê de flores colhidas na hora. Eram flores típicas da região, usadas em celebrações e rituais de boas-vindas. A jovem entregou o buquê à idosa e sorriu de forma tímida. Sempre falamos sobre sua generosidade. Você nos ensinou a preparar as primeiras infusões desta estação. Minha avó sempre contava histórias sobre como você ajudou muitas famílias em tempos difíceis. A idosa recebeu as flores com delicadeza. O aroma suave invadiu seus sentidos, despertando lembranças soltas. Viu flashes de mãos misturando ervas em potes de barro, de conversas ao redor de uma mesa, de risos ecoando pelo vilarejo. Mas tudo ainda era fragmentado, como peças espalhadas. Obrigada, disse ela, mesmo sem saber como responder completamente. A jovem partiu, e a idosa continuou caminhando. Caramelo seguia firme, mas seus olhos observavam tudo com desconfiança protetora. Ele parecia sentir que aquilo era importante demais para deixar sua atenção vacilar. A mulher que havia acolhido a idosa na noite anterior caminhava logo atrás deles, guiando por entre as casas até chegar ao fim do. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Vilarejo, onde começava uma trilha estreita de pedras. A trilha levava a um local conhecido pelos antigos como o Ponto das Vozes, um lugar onde muitas pessoas buscavam respostas internas. A idosa olhou para a trilha e sentiu um aperto no peito. Algo dentro dela reconhecia aquele caminho, mesmo que sua mente ainda lutasse para formar imagens claras do passado. Precisamos ir até lá, disse a mulher. Há algo que você deixou naquele local antes de partir anos atrás. Algo que talvez ajude a juntar ainda mais suas memórias. Caramelo latiu baixo, como se concordasse. A idosa respirou fundo e começou a caminhar, sentindo o cascalho estalar sob seus pés. A trilha era ladeada por árvores altas que filtravam a luz do sol, criando sombras que dançavam lentamente no chão. O ar ali era mais fresco, mais úmido. O cheiro de musgo e terra molhada invadia o ambiente de uma forma revigorante. A idosa caminhava devagar, atenta a cada detalhe. Em certos trechos, percebia pequenos amuletos pendurados em galhos, feitos de madeira e fibras naturais. Eram símbolos colocados por pessoas que buscavam proteção ou respostas para problemas pessoais. Cada amuleto parecia ecoar memórias de quem havia caminhado por ali antes. Conforme avançavam, o som suave de água correndo começou a surgir. Era um riacho que cruzava a trilha, correndo por entre pedras arredondadas. A água era cristalina, e pequenas flores brancas boiavam na superfície, carregadas pela correnteza. A mulher parou diante do riacho, respirou fundo e apontou para uma pedra grande posicionada ao lado da água. A idosa se aproximou e percebeu que havia algo gravado nela. O símbolo das 3 flores entrelaçadas estava marcado ali, profundamente talhado na rocha. Ao tocar o símbolo, um calafrio percorreu seu corpo. Foi você quem deixou esse símbolo aqui, disse a mulher. Este era seu lugar de meditação. Sempre vinha até aqui quando precisava clarear a mente ou tomar decisões importantes. A idosa sentiu lágrimas se acumulando nos olhos. Não era tristeza, mas um misto de saudade e reconhecimento. Como se parte dela estivesse sendo devolvida naquele instante. Eu não sabia que tinha deixado algo assim aqui. Sua memória estava protegendo você. Agora está voltando aos poucos. E não precisa ter pressa. Cada lembrança vem quando encontra espaço. Caramelo se aproximou da pedra, cheirou o símbolo e, depois, deitou ao lado dela, como se estivesse protegendo aquele pequeno fragmento do passado da idosa. A mulher retirou algo de uma sacola de pano que havia trazido. Era um pedaço de madeira esculpida, semelhante ao amuleto que a idosa carregava, mas maior. Ela entregou o objeto à idosa. Você deixou isso comigo antes de partir. Disse que, um dia, precisaria usar novamente para se lembrar de quem era. A idosa virou a peça nas mãos. A madeira era pesada, a textura rústica. O símbolo esculpido parecia ainda mais detalhado do que no pequeno amuleto. De repente, flashes de memória passaram por sua mente. Viu-se segurando aquela peça em uma celebração, orientando outras pessoas sobre as tradições do vilarejo, explicando a importância dos ciclos da natureza e da união entre as famílias. O som de vozes cantando ao seu redor ecoou dentro dela. Ela piscou várias vezes, tentando dar foco às imagens.
Eu realmente fazia parte de tudo isso. Fazia, e ainda faz. Mesmo que sua mente tenha se afastado, o lugar nunca deixou de esperar por você. A idosa segurou o objeto contra o peito. Sentiu uma leve vibração interna, como se o corpo inteiro estivesse respondendo ao peso simbólico da peça. Caramelo ergueu a cabeça, atento ao estado dela. A mulher então se afastou um pouco, dando espaço. A idosa se sentou na pedra com o símbolo, observando o riacho que fluía. O som da água parecia guiar seus pensamentos. Lembranças começaram a se formar com mais clareza. Conversas no vilarejo, risadas ao redor do fogo, ensinamentos sobre o uso de ervas, noites tranquilas sob o céu estrelado. Por mais que ainda houvesse lacunas, o quebra-cabeça emocional começava a compor um quadro mais nítido. Depois de um tempo, a idosa se levantou novamente, mais firme. A mulher sorriu, satisfeita com o progresso que via diante de si. Agora precisamos falar sobre algo importante, disse ela. Algo que pode ajudar a entender o que aconteceu com você antes de chegar à floresta. A idosa sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura. Seu filho não queria causar dor. Ele acreditou, de forma equivocada, que você estaria melhor longe de algumas tensões da vila. Achou que se afastar fosse proteger você. Não foi uma decisão maldosa, mas sim um gesto confuso, tomado num momento difícil. A idosa permaneceu em silêncio. Era muito para absorver, mas de certa forma, aquilo trazia mais compreensão do que dúvida. O sentimento que carregava fazia sentido agora. A mulher continuou. Muitas vezes, quando nos afastamos de quem amamos, criamos barreiras involuntárias. Seu filho não entendeu a profundidade do seu papel aqui. Não entendeu que você não era um peso, mas um pilar. A idosa respirou fundo. Não sentia raiva, apenas tristeza e compreensão. A verdade era que ela própria carregava o medo de se tornar um fardo, e esse medo havia guiado suas ações no passado. Agora percebia que esse medo também havia influenciado quem estava ao seu redor. Caramelo roçou a cabeça na perna dela, puxando-a de volta ao presente. A mulher tocou no braço da idosa com delicadeza. Você tem força para reconstruir tudo. E isso começa com a verdade sendo aceita. Seu filho também precisa dessa verdade. Mas tudo ao seu tempo. Voltaram a caminhar pela trilha até o vilarejo. O sol já estava alto, iluminando com intensidade cada detalhe do caminho. A idosa sentia como se parte de seu peso tivesse sido retirado. Ainda havia muito a entender, mas a sensação de estar recomeçando era real. Quando chegaram ao vilarejo, crianças correram até Caramelo, brincando com ele e fazendo carinho em seu pelo dourado. Ele balançava o rabo com alegria, mas nunca se afastava muito da idosa, mantendo seus olhos atentos a cada passo dela. A idosa observou tudo com mais leveza. Sentia que voltava a pertencer àquele lugar. Sentia que cada sorriso, cada saudação e cada canto familiar tinham um significado profundo que estava sendo reencontrado. E enquanto caminhava pelo vilarejo, com Caramelo ao lado e o caderno antigo nas mãos, descobria que a jornada até ali tinha sido apenas o começo de algo muito maior. O sol da tarde banhava o vilarejo com um brilho acolhedor, trazendo uma sensação de calor que penetrava profundamente nos sentidos. As casas de madeira pareciam reluzir sob a luz dourada, e os telhados de barro ganhavam tons terrosos ainda mais vibrantes. A idosa caminhava devagar pela rua principal, carregando o caderno de capa desgastada junto ao peito, como se fosse uma extensão de si mesma. Caramelo seguia ao seu lado, atento e decidido, movendo-se como se soubesse exatamente a importância que aquele momento carregava. Enquanto avançavam, a idosa percebeu algo curioso. Moradores a observavam com uma mistura de alegria e alívio, mas também de expectativa. Era como se sua presença despertasse no vilarejo uma sensação de retomada, como se algo tivesse sido reajustado com seu retorno. A idosa não sabia definir com clareza o que significava ser tão importante para tantas pessoas, mas sentia isso no ar, sentia na forma como olhares a acompanhavam. É como se a terra tivesse esperado por ela. Caminharam até a praça central, que era adornada por grandes vasos de cerâmica pintados à mão com símbolos tradicionais da cultura local. Entre eles, destacavam-se desenhos de espirais, representando os ciclos da vida, e figuras de flores que simbolizavam renovação. No centro da praça, havia uma fogueira apagada, cercada por bancos de madeira. A fogueira era acesa em épocas especiais, especialmente durante o Festival da União, o evento mais importante do vilarejo. Ali,
Histórias eram contadas, canções eram entoadas e laços eram reforçados. A mulher que havia acompanhado a idosa anteriormente parou diante da fogueira e respirou fundo. Este lugar guarda muitas das suas memórias, disse ela com voz serena. É aqui que acontecem as celebrações que mais tocavam seu coração. Talvez seja bom retornar. A idosa aproximou-se da fogueira. Estava fria, mas ao tocá-la com a ponta dos dedos, uma onda de lembranças atravessou sua mente como um vento repentino. Música, danças, luzes tremeluzindo, vozes harmonizadas, mãos dadas. Ela sentiu uma emoção profunda e involuntária apertar seu peito. Caramelo sentou-se ao lado dela, observando cada reação com olhos atentos. O Festival da União acontecerá em 3 dias, completou a mulher. E há algo importante que precisa ser feito até lá. Algo que só você pode fazer. A idosa tremeu levemente. Não sabia ao certo do que a mulher falava, mas sentia que aquela informação revelava um novo passo em sua jornada. A mulher percebeu a ansiedade da idosa e explicou com calma. Antes de partir anos atrás, você era responsável por preparar as ervas sagradas que seriam usadas no festival. Não se tratava de nada místico, mas sim de um gesto tradicional que simbolizava purificação, união e renovação. Todos esperavam por isso. Você sempre guiava a comunidade durante esse ritual. A idosa tocou o caderno mais uma vez. Ao abri-lo, encontrou páginas detalhadas com desenhos de ervas, seus nomes, seus usos e combinações. Era um conhecimento que ela mesma havia registrado. Algo tão valioso e tão profundamente ligado à identidade do vilarejo que até sua ausência não havia sepultado a tradição. Eu fiz tudo isso, perguntou com voz baixa. Fez, respondeu a mulher. E fez muito bem. Você sempre dizia que as ervas eram a ligação entre o corpo, a alma e a comunidade. Que cada planta carregava uma história, uma função e uma memória. Era você quem transmitia esse entendimento às pessoas. A idosa sentiu o coração acelerar. Ao mesmo tempo que uma sensação de responsabilidade surgia dentro dela, também aparecia uma faísca de entusiasmo. Algo nela reconhecia aquele conhecimento, mesmo que ainda não lembrasse completamente de como aplicá-lo. Mas ainda há tempo, questionou ela. Mas será preciso dedicação. E coragem. E você não estará sozinha. A comunidade vai ajudar, e Caramelo também. Ao ouvir seu nome, o cachorro levantou a cabeça e latiu suavemente, como se confirmasse que estava pronto para qualquer coisa. A mulher retirou da bolsa um pequeno saquinho de pano. Dentro dele havia pedaços de ervas secas que exalavam um perfume familiar, uma mistura de alecrim, manjerona e uma flor típica da região, a flor do vento. Essas são amostras das ervas que você costumava usar. Elas crescem ao norte do vilarejo, perto da encosta. Você conhece bem aquele caminho, mesmo que ainda não lembre totalmente. Talvez ao ver o lugar novamente, sua memória ajude. A idosa inspirou profundamente o aroma das ervas. Sua mente começou a formar imagens vagas de campos verdes, de mãos colhendo folhas delicadas, de cestos cheios de flores. Era como estar prestes a lembrar de um sonho que se esfumaça ao acordar. Quero tentar, disse ela com firmeza. Quero recuperar essa parte de mim. Ótimo! Amanhã, irei acompanhá-la. É uma caminhada longa, mas necessária. E Caramelo irá ajudar a guiar o caminho. A idosa passou a tarde inteira revisando as páginas do caderno, sentada próximo à fogueira apagada. O sol iluminava o papel amarelecido, revelando trechos escritos à mão com letras firmes. Algumas páginas continham anotações de rituais antigos, outras traziam pequenas histórias sobre a importância da flora local na vida da comunidade. Havia também desenhos detalhados de trilhas e campos, como se ela tivesse mapeado tudo com seus próprios olhos. Cada detalhe parecia carregado de um valor imenso. Caramelo deitou-se ao lado dela, esparramado na grama batida da praça. O cheiro da terra quente e o som das conversas ao longe traziam uma sensação de pertencimento que acalmava a idosa. Crianças brincavam, rindo alto, enquanto alguns adultos carregavam cestos de frutas, e o movimento do vilarejo parecia seguir um ritmo antigo e harmônico. De repente, ao virar uma página, a idosa encontrou um desenho completamente diferente dos outros. Era um símbolo circular com linhas curvas e pontilhadas, como um mapa codificado. Ao lado dele, havia palavras escritas com letra mais apressada. A idosa leu em voz baixa. Quando a alma perder o caminho, siga o ciclo que conecta o início ao retorno.
Ela franziu o senho. Aquele trecho parecia uma mensagem para si mesma. Algo que havia escrito sabendo que poderia vir a precisar. Caramelo ergueu a cabeça, como se percebesse a mudança no tom dela. A mulher que acompanhava a idosa se aproximou devagar. Encontrou algo importante? Não sei ao certo. Mas isso parece um mapa. Ou uma instrução. Posso ver? A idosa entregou o caderno, e a mulher examinou o desenho com atenção. Isto parece o antigo símbolo usado para marcar trilhas que conduziriam ao bosque circular, um lugar sagrado para as antigas famílias do vilarejo. Muitas pessoas iam lá quando precisavam tomar decisões importantes. A idosa sentiu o corpo arrepiar. A ideia de retornar a esse bosque parecia despertar algo muito profundo dentro dela. Talvez seja um próximo passo, disse a mulher. A idosa fechou o caderno, sentindo um novo objetivo nascer em seu peito. Mais tarde, ao entrar novamente na casa onde estava hospedada, a idosa sentiu o cheiro de comida quente e ervas frescas. A cozinha estava iluminada por uma lamparina, e através da janela era possível ver o movimento da lua surgindo por trás das montanhas. Ela se sentou à mesa e tomou uma sopa quente preparada pela moradora. O sabor suave de abóbora misturado com cheiro verde a fez sentir um conforto quase instintivo. Caramelo comeu sua refeição rapidamente e depois deitou-se ao lado da cadeira da idosa. Seus olhos permaneciam atentos, como se vigiassem cada movimento que pudesse afetá-la. Após a refeição, a idosa caminhou até o quarto e abriu as janelas. O ar fresco da noite entrou suavemente. O vento trazia consigo o som distante de instrumentos de cordas tocados em alguma casa próxima. Era uma música lenta, típica das noites de descanso do vilarejo. Ela fechou os olhos e deixou que o som guiasse suas emoções. O vento tocava seu rosto, e a melodia parecia chamar algo adormecido dentro dela. A sensação era de que tudo estava prestes a mudar, como se uma força invisível estivesse prestes a alinhar peças do passado e do presente. Antes de dormir, ela se aproximou de Caramelo, que já estava deitado no tapete. Obrigada por não me deixar sozinha. O cachorro ergueu o olhar sereno, piscou devagar e encostou a cabeça em suas pernas. Era o gesto mais simples, mas carregado de significado. Ali, naquele toque silencioso, ela sentiu que poderia enfrentar qualquer lembrança, qualquer descoberta ou desafio. Deitou-se, permitindo que o corpo, finalmente, encontrasse descanso. Os sons da noite eram suaves, o cheiro de madeira e tecidos naturais a envolvia em um abraço silencioso. E, enquanto fechava os olhos, uma certeza crescia dentro dela. Estava pronta para seguir o caminho que a levaria de volta ao ciclo que conectava o início ao retorno. A manhã chegou com um brilho dourado que parecia mais intenso do que o habitual. O vilarejo despertava lentamente, com o som distante de sinos e galinhas cantando no terreiro. A idosa se levantou com um sentimento de determinação que crescia a cada respiração. Caramelo estava ao seu lado, animado, abanando o rabo e farejando o ar como se pressentisse a importância do dia. O caderno antigo estava seguro em suas mãos, e cada página parecia pulsar com a energia de memórias prestes a serem reveladas. A mulher que a acompanhava apareceu na porta da casa, segurando um pequeno saco de provisões e algumas garrafas de água. Carregava também um mapa antigo, com linhas e símbolos similares ao desenho que a idosa encontrara na noite anterior. A trilha que os aguardava seria longa, mas essencial para recuperar as partes do passado que ainda estavam ocultas. A idosa respirou fundo. Havia uma sensação de expectativa no ar, uma energia que misturava ansiedade e esperança. O bosque circular, local que ela apenas conhecia de maneira vaga, agora se tornava uma promessa concreta. Era o ponto que poderia ligar tudo o que havia acontecido, desde seu afastamento até sua jornada de retorno. Ao começar a trilha, a idosa sentiu o solo macio sob seus pés. Caramelo caminhava à frente, farejando constantemente, atento a qualquer sinal que pudesse indicar segurança ou perigo. As árvores eram altas, com troncos largos cobertos de musgo. A luz do sol passava entre as folhas, criando manchas de luz que dançavam pelo chão e pelo rosto da idosa. O cheiro de terra molhada e folhas frescas invadia seus sentidos, trazendo uma familiaridade que não podia explicar. Cada passo parecia despertar memórias adormecidas, flashes de acontecimentos antigos que surgiam e desapareciam rapidamente. A caminhada era lenta, mas a idosa sentia-se mais forte a cada metro percorrido. O caderno a guiava, mostrando símbolos que correspondiam a árvores, pedras e pequenas clareiras. A mulher que a acompanhava apontava cada detalhe,
explicando como cada elemento fazia parte da história do vilarejo e de sua própria vida. A idosa ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, cada instrução. Enquanto caminhavam, a idosa começou a notar pequenas marcas nas árvores. Eram entalhes discretos, feitos com cuidado, que correspondiam aos símbolos do caderno. Ela tocou uma delas, sentindo a textura áspera da madeira e um calor estranho que percorreu seu braço. Era como se aquele símbolo estivesse vivo, transmitindo uma mensagem silenciosa. Caramelo sentou-se ao lado dela, observando atentamente, como se compartilhasse da mesma percepção. Após algumas horas, chegaram a uma clareira ampla, cercada por árvores formando um círculo quase perfeito. O chão estava coberto por folhas secas e flores silvestres. No centro havia uma pedra grande, plana, com inscrições antigas que a idosa reconheceu imediatamente. Os símbolos eram semelhantes aos que ela havia desenhado no caderno, conectando passado e presente. Um sentimento de reverência a tomou. A clareira era como um templo natural, preservado pelo tempo e pela tradição. A mulher explicou que aquele era o bosque circular, local de decisões e de reconexão com a própria história. Durante anos, pessoas que precisavam clareza vinham até ali, seguindo rituais simples, mas profundamente significativos. Cada gesto, cada símbolo, cada erva utilizada tinha um propósito. E agora, a idosa estava prestes a retomar aquele papel. O primeiro passo era preparar as ervas. A idosa abriu o saco que havia trazido e retirou os ramos secos de alecrim, manjerona e flor do vento. Cada erva tinha um significado: purificação, proteção e renovação. Ela organizou tudo em pequenas pilhas, seguindo as instruções do caderno e da mulher. Caramelo permanecia ao lado, cheirando cada ramo, abanando o rabo com entusiasmo contido. O cachorro parecia compreender a importância de cada gesto, oferecendo uma presença silenciosa e firme. Enquanto preparava as ervas, a idosa sentiu uma onda de lembranças atravessar sua mente. Lembrou-se de noites em que organizava as plantas ao lado de outras pessoas do vilarejo, ensinando cada detalhe com paciência. Lembrou-se também de seu próprio filho pequeno, que muitas vezes observava seus movimentos com curiosidade. As memórias eram fragmentadas, mas vívidas, cheias de emoção e cheiro de terra úmida. A mulher que a acompanhava observava em silêncio, apenas oferecendo pequenas instruções quando necessário. Ela indicou onde cada pilha de ervas deveria ser colocada ao redor da pedra central, seguindo um padrão antigo que simbolizava o ciclo da vida. A idosa percebeu que cada detalhe era essencial. Um passo em falso poderia alterar o significado de tudo, mas a sensação de familiaridade a guiava com segurança. Caramelo levantou-se de repente, farejando algo próximo. A idosa seguiu o olhar do cachorro e percebeu pequenas marcas no chão que indicavam a presença de formigas carregando sementes. O animal começou a circundar a área, traçando um caminho sutil que parecia conectar a pedra central com a borda da clareira. A idosa compreendeu que aquele gesto era parte de um ritual que ela havia esquecido, mas que agora retornava de maneira instintiva. Com cuidado, começou a posicionar as ervas conforme o caminho marcado pelo cachorro. Cada movimento era medido, cada gesto carregado de intenção. A sensação de reconexão crescia a cada instante. A brisa que passava entre as árvores trazia consigo um aroma misto de ervas frescas e flores silvestres, intensificando a experiência sensorial e emocional. Depois de terminar, a idosa sentou-se na pedra central, fechando os olhos e respirando profundamente. Caramelo deitou-se ao lado dela, a cabeça apoiada em suas pernas. O ambiente estava silencioso, mas o silêncio era vivo, cheio de sons sutis, o farfalhar das folhas, o canto distante de pássaros e o murmúrio do vento. Era como se a natureza estivesse prestando atenção, testemunhando o retorno da idosa ao lugar que sempre pertenceu. A mulher que a acompanhava se aproximou, segurando uma pequena flauta de madeira. Ela tocou notas suaves, criando uma melodia que parecia conectar passado, presente e futuro. A idosa sentiu uma emoção profunda, quase física, percorrer seu corpo. Cada nota parecia despertar uma memória. Cada som fazia sua mente se abrir para lembranças que estavam guardadas há anos. Ela percebeu então que parte da jornada era aceitar o que havia sido esquecido, mas também valorizar cada aprendizado que ainda estava presente. O ritual com as ervas, a presença do cachorro, a melodia da flauta, o aroma das flores e da terra, tudo isso formava uma rede de sentidos e sentimentos que restaurava sua identidade. Enquanto a melodia continuava, flashes do passado tornaram-se mais claros. Lembrou-se de momentos com o filho,
de pessoas do vilarejo, de noites em que compartilhava histórias e risadas ao redor da fogueira. Cada lembrança trazia uma emoção distinta, misto de saudade, alegria e reconhecimento. Ela sentiu o peso da ausência se dissolver, substituído por uma sensação de pertencimento e propósito. Quando a melodia cessou, a idosa abriu os olhos e viu a clareira sob uma nova luz. O bosque circular não era apenas um lugar físico, era um espaço de reconexão, de aceitação e de força. Caramelo olhou para ela com os olhos atentos, como se dissesse que todo esforço até aquele ponto havia valido a pena. A mulher que a acompanhava sorriu. Você fez mais do que lembrar, disse ela. Você restaurou o ciclo. Cada símbolo, cada erva, cada gesto foi preciso. Agora, há algo mais que precisa ser feito, mas essa parte será sua. Você precisará compartilhar isso com o vilarejo e com seu filho. Ele precisa entender que o que você faz é essencial, e que ele também faz parte desse ciclo. A idosa respirou fundo. Sentiu o coração bater mais forte, misturando emoção, expectativa e coragem. O caminho à frente ainda era longo, mas agora ela sabia que poderia enfrentá-lo. Não estava mais perdida, e a presença de Caramelo tornava tudo mais seguro e reconfortante. Ela se levantou, pegou o caderno e olhou em volta. Cada árvore, cada flor, cada pedra parecia reconhecer sua volta. Era como se o bosque inteiro respirasse junto com ela. Caramelo abanou o rabo, pronto para qualquer direção que fosse tomada. A idosa percebeu que aquela experiência tinha um significado profundo. O bosque circular era uma metáfora viva da própria vida, ciclos de perda, descoberta, reconexão e fortalecimento. E ela agora estava no centro de tudo isso, pronta para seguir em frente, consciente de quem era e de onde pertencia. O retorno ao vilarejo foi tranquilo. Caramelo liderava o caminho, mas frequentemente olhava para a idosa, certificando-se de que ela estava bem. O caderno estava seguro em suas mãos, carregando símbolos, memórias e a promessa de um futuro cheio de conexão e significado. Quando chegaram, a comunidade aguardava. Olhares curiosos e emocionados se voltaram para a idosa e para Caramelo. Havia uma expectativa silenciosa no ar, uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Mas a idosa estava calma, centrada. Sabia que seu papel não era apenas realizar rituais ou restaurar tradições. Seu papel era ensinar, guiar e, acima de tudo, mostrar que o passado e o presente podem se unir para criar um futuro cheio de força, amor e esperança. O amanhecer trouxe consigo um ar de expectativa que parecia eletrificar todo o vilarejo. A luz suave do sol atravessava os galhos das árvores, iluminando as ruas de terra batida e os telhados de barro, criando sombras que se moviam lentamente com o vento. A idosa se levantou cedo, sentindo uma mistura de entusiasmo e nervosismo. O caderno antigo estava seguro em suas mãos, repleto de símbolos, instruções e memórias que ela agora podia compreender com mais clareza. Caramelo, sempre fiel, circulava ao seu redor, farejando o chão e as pessoas que já começavam a se movimentar pelas casas. A sensação era de que aquele dia seria decisivo, o momento de retomar não apenas tradições, mas também laços afetivos que haviam sido interrompidos. A mulher que a acompanhava apareceu trazendo cestos com ervas frescas colhidas nas encostas próximas. Havia manjericão, sálvia, flores do vento e outras espécies que apenas os moradores mais antigos conheciam profundamente. Cada aroma trazia consigo lembranças da própria idosa, como se cada planta fosse uma chave para abrir uma parte esquecida de sua história. Ela respirou fundo, sentindo o perfume das ervas se misturar ao ar da manhã, e percebeu que essa era a primeira etapa de um processo maior. Vamos organizar tudo antes que o festival comece, disse a mulher, enquanto colocava o cesto sobre a mesa rústica de madeira no centro da praça. Você precisa separar as ervas, prepará-las e ensaiar os gestos que guiarão a comunidade durante a celebração. Cada detalhe é importante. A idosa assentiu, sentindo uma mistura de responsabilidade e emoção. Ela abriu o caderno e começou a comparar os símbolos com as ervas diante dela. Caramelo ficou ao seu lado, observando atentamente, de vez em quando, lambendo a mão dela para encorajá-la. O cachorro parecia perceber a intensidade do momento, oferecendo apoio silencioso que era mais reconfortante do que qualquer palavra. Enquanto separava as ervas, flashes de memória surgiam em sua mente. Lembrou-se de noites em que guiava jovens aprendizes, mostrando como cada planta tinha seu significado, como cada gesto tinha poder. Lembrou-se do filho pequeno observando, curioso, tentando imitar cada movimento.
Essas lembranças traziam um sorriso leve aos seus lábios, embora também despertassem uma pontada de saudade e arrependimento por todo o tempo perdido. Caramelo roçou o focinho em sua perna, lembrando-a de que não estava sozinha, que havia uma nova oportunidade de criar conexão. O primeiro obstáculo surgiu quando percebeu que algumas das ervas mais delicadas haviam sido danificadas pelo calor do sol. Ela hesitou por um momento, preocupada com o impacto que isso teria no festival. A mulher que a acompanhava sugeriu recolher novas plantas no bosque próximo, uma tarefa que exigiria mais esforço e coordenação. A idosa respirou fundo e decidiu que valia a pena. Ela sabia que cada detalhe contava e que o sucesso dependia de sua dedicação completa. Caramelo farejou o caminho para o bosque, liderando a idosa e a mulher até a área correta. O ar estava mais úmido sob a sombra das árvores, o perfume de folhas molhadas misturado ao aroma das flores silvestres criando uma sensação quase mágica. A idosa começou a recolher cuidadosamente cada planta, tocando as folhas com reverência e observando o jeito que a luz do sol fazia cada pétala brilhar. Cada gesto parecia restaurar uma conexão perdida, um elo com o passado que ainda pulsava dentro dela. Caramelo permaneceu atento, alertando para qualquer sinal de perigo e guiando seus passos com uma confiança instintiva. De volta à praça, a idosa começou a preparar as ervas conforme os rituais indicados no caderno. Cortava, triturava, organizava em pequenos montes, cada gesto carregado de significado. A comunidade começou a se reunir, observando atentamente, muitos reconhecendo gestos que já haviam visto no passado, outros aprendendo pela primeira vez. Crianças corriam ao redor, curiosas, enquanto os adultos ofereciam ajuda, carregando cestos e ajustando pequenos detalhes do ambiente. O aroma das ervas misturava-se ao cheiro de pão fresco vindo das casas próximas e ao perfume de flores recém-colhidas, criando uma atmosfera de harmonia e expectativa. Enquanto organizava tudo, a idosa percebeu um padrão nas ervas que exigia atenção especial. Algumas precisavam ser dispostas em círculos concêntricos ao redor da fogueira, outras em linhas que apontavam para os pontos cardeais. Cada disposição tinha um significado, um simbolismo que conectava passado e presente. Caramelo observava cada movimento, ocasionalmente latindo baixo para indicar atenção ou dirigir a idosa a um detalhe que ela poderia ter esquecido. O segundo obstáculo surgiu quando percebeu que algumas crianças haviam derrubado partes das ervas recém-arrumadas. A idosa sentiu uma pontada de frustração, mas respirou fundo, lembrando-se de que paciência era parte do processo. Ela começou a reorganizar tudo, ensinando as crianças a colocarem cada folha no lugar correto, transformando o erro em aprendizado. A mulher que a acompanhava ajudava, supervisionando e guiando os movimentos de todos. Enquanto o dia avançava, a idosa começou a se lembrar de detalhes que antes pareciam perdidos. O som de tambores distantes, a sensação de toque nas folhas, a forma como a luz atravessava as árvores durante o ritual, tudo começava a fazer sentido. Cada gesto, cada passo que dava parecia conectá-la mais profundamente à sua própria história. Caramelo mantinha-se vigilante, seu olhar atento observando cada detalhe, cada movimento da comunidade, pronto para intervir se fosse necessário. Quando a disposição das ervas finalmente ficou completa, a idosa sentou-se próximo à fogueira apagada, respirando profundamente. O suor na testa indicava esforço, mas a satisfação de ver tudo organizado com precisão era maior. Caramelo deitou-se ao seu lado, encostando a cabeça em suas pernas, oferecendo uma presença reconfortante e firme. A mulher que a acompanhava aproximou-se, segurando uma flauta de madeira e um pequeno tambor. A melodia seria parte do ritual de abertura do festival, um som que ajudaria a comunidade a se concentrar e a se conectar com a energia do ambiente. A idosa reconheceu a melodia assim que as notas começaram a soar, flashes de memória atravessando sua mente, danças, vozes, risadas, histórias contadas à luz do fogo. Ela sentiu uma onda de emoção que quase a fez chorar, mas controlou-se, concentrando-se em cada gesto necessário para a cerimônia. Chegou então o momento de testar os movimentos. A idosa começou a guiar os presentes em gestos suaves, mostrando como depositar as ervas, como caminhar ao redor da fogueira, como posicionar as mãos. As crianças imitavam com cuidado, e os adultos seguiam atentamente. Caramelo circulava entre eles, ocasionalmente guiando alguém que se desviava do caminho correto, um líder silencioso e protetor. Cada movimento, cada gesto, começava a criar uma sensação de unidade, um sentimento de comunidade que há muito não se manifestava tão claramente. O terceiro obstáculo surgiu quando uma súbita rajada de vento ameaçou espalhar as ervas recém-preparadas.
A idosa, rapidamente, colocou as mãos sobre alguns montes e pediu ajuda aos adultos próximos. A mulher que a acompanhava segurou a flauta, parando de tocar por um momento, permitindo que todos concentrassem-se em proteger o trabalho. Caramelo latia baixo, correndo entre as pessoas para garantir que nada fosse perdido. Depois de alguns minutos, tudo estava seguro novamente. O incidente trouxe à idosa a consciência de que cada gesto precisava ser protegido, mas também ensinava paciência e resiliência. À medida que a tarde avançava, o vilarejo parecia respirar junto com o ritual. As cores mudavam, o sol começava a se inclinar em direção ao horizonte, tingindo tudo de laranja e dourado. O aroma das ervas misturava-se ao cheiro da terra aquecida, das flores e do pão fresco. A sensação era de harmonia, como se o esforço coletivo estivesse criando uma energia visível, palpável, que conectava cada pessoa, cada animal e cada objeto em uma rede invisível de significados. Quando finalmente todas as preparações estavam completas, a idosa sentou-se novamente, desta vez mais tranquila. Sentiu que algo dentro dela havia se restaurado. Caramelo deitou-se ao lado, respirando suavemente. A sensação de dever cumprido misturava-se à expectativa do festival que se aproximava. Ela sabia que o próximo passo seria compartilhar esse conhecimento com a comunidade e com seu filho, garantindo que a tradição e a conexão fossem transmitidas para além do momento presente. O caderno permaneceu aberto ao lado dela, símbolos brilhando sob a luz suave do entardecer. Cada página lembrava-lhe de que a jornada não terminava aqui. Havia mais a aprender, mais a ensinar, mais a sentir. E enquanto observava o céu tingir-se de tons de vermelho dourado, percebeu que estava pronta para enfrentar o que viesse, com Caramelo sempre ao seu lado, fiel e protetor. O dia do Festival da União amanheceu com uma luz que parecia tocar cada canto do vilarejo, trazendo uma sensação de renovação e expectativa. A praça central estava repleta de cores, aromas e sons. Bandeirolas de tecido colorido tremulavam suavemente com a brisa, cestas de flores decoravam cada canto, e o aroma das ervas e dos alimentos frescos misturava-se ao perfume do vento que chegava das colinas próximas. A idosa caminhava lentamente, sentindo o coração acelerar. O caderno antigo estava firme em suas mãos, cada página carregando símbolos e instruções que ela conhecia agora profundamente. Caramelo seguia à frente, farejando o caminho e latindo suavemente quando algo parecia fora do lugar, como se fosse o guardião de toda a preparação. A comunidade começou a se reunir antes do início do festival. Adultos ajustavam os detalhes da praça, crianças corriam e brincavam ao redor, e os anciãos observavam com sorrisos serenos. Todos pareciam compartilhar a mesma sensação. Algo importante estava prestes a acontecer, algo que uniria passado, presente e futuro de maneira visível e significativa. A idosa respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e a leveza da alegria simultaneamente. Ela sabia que cada gesto seu naquele dia influenciaria a percepção e a experiência de todos. O primeiro passo do festival era a abertura do ritual das ervas. A idosa posicionou os montes de ervas de acordo com o que havia aprendido e ensaiado nos dias anteriores. Cada círculo, cada linha, cada disposição tinha um significado, simbolizando proteção, purificação e união da comunidade. Caramelo circulava entre as pessoas, atento a qualquer movimento que pudesse comprometer a harmonia, sua presença silenciosa reforçando a segurança e a ordem do ritual. As crianças foram chamadas para participar, levando pequenas cestas com flores silvestres e ramos frescos. A idosa explicou com paciência, lembrando que cada gesto deveria ser feito com intenção e respeito. Ela observava os olhares atentos das crianças, lembrando-se de seu próprio filho pequeno que a observava com curiosidade tantos anos atrás. A emoção apertou seu peito, mas ela controlou a sensação e se concentrou no ritual, permitindo que a alegria da reconexão fluísse livremente. O segundo obstáculo surgiu quando uma das crianças, distraída pelo brilho do sol refletindo nas bandeirolas, derrubou algumas ervas no chão. A idosa respirou fundo, sentindo a frustração surgir, mas decidiu transformar o incidente em aprendizado. Chamou a criança para ajudá-la a recolocar as ervas nos lugares corretos, explicando a importância de atenção e cuidado. Caramelo, como sempre, permaneceu próximo, farejando o chão e indicando discretamente os locais corretos, guiando com precisão silenciosa. O gesto simples do cachorro reforçou a paciência e a confiança da idosa, lembrando-a de que pequenas falhas podiam se tornar oportunidades de aprendizado. Enquanto o ritual das ervas prosseguia, a mulher que acompanhava a idosa começou a tocar a flauta,
criando uma melodia suave que preenchia o espaço com notas que pareciam tocar a alma de cada participante. A idosa fechou os olhos por um momento, sentindo a vibração da música unir cada ser presente, fortalecendo a sensação de comunidade e pertencimento. O som da flauta misturava-se ao farfalhar das folhas, ao canto de pássaros e ao murmúrio do vento, criando uma atmosfera de serenidade e reverência. O terceiro obstáculo surgiu quando nuvens escuras começaram a se formar no céu, ameaçando a continuidade do festival. Alguns moradores se preocuparam, mas a idosa permaneceu firme. Ela sabia que o festival era um momento de conexão com a natureza, e que o vento, a chuva ou o sol faziam parte do ciclo. Com a ajuda da comunidade, improvisaram pequenos toldos com tecidos e mantas, protegendo as ervas, os alimentos e os instrumentos musicais. Caramelo manteve-se atento, latindo baixo quando sentia que algo precisava ser ajustado, garantindo que nada fosse danificado. A situação mostrou à idosa e aos moradores que a colaboração e a resiliência eram fundamentais para a celebração. Com o ambiente protegido, a idosa começou a guiar a comunidade na cerimônia principal. Todos caminharam lentamente ao redor da fogueira central, seguindo os gestos e instruções que ela ensinava. Cada passo, cada movimento, cada respiração tinha significado. O aroma das ervas se misturava ao perfume da terra molhada e das flores, criando uma experiência sensorial completa que envolvia todos os presentes. Caramelo circulava entre eles, garantindo que cada gesto fosse realizado corretamente, seu olhar atento transmitindo segurança e incentivo. Durante a caminhada ao redor da fogueira, a idosa sentiu uma conexão profunda com cada pessoa presente. As lembranças de seu passado, os anos de ausência, as experiências vividas no vilarejo e no bosque circular se entrelaçavam em uma sensação de pertencimento e propósito. Ela percebeu que o festival não era apenas sobre tradição, mas sobre a união real de corações, sobre a compreensão de que cada indivíduo fazia parte de algo maior. A música da flauta se intensificou, acompanhada pelo som de tambores e palmas, criando uma cadência que guiava os passos de todos. A idosa fechou os olhos, deixando que a energia do momento a envolvesse completamente. Sentiu a presença de Caramelo ao seu lado, firme e silenciosa, oferecendo apoio sem palavras. Cada gesto, cada respiração, cada movimento parecia carregar consigo a essência de sua própria vida, de suas experiências e de suas memórias restauradas. Ao final da cerimônia, a comunidade reuniu-se ao redor da fogueira, agora acesa, e a idosa conduziu o último ritual, a partilha das ervas. Cada pessoa recebeu um pequeno ramo, simbolizando a proteção, a renovação e a união da comunidade. A idosa explicou o significado de cada planta, compartilhando histórias que misturavam memórias pessoais e coletivas. Caramelo permaneceu próximo, observando cada reação, seu olhar transmitindo a mesma serenidade que todos sentiam naquele momento. Um momento de surpresa aconteceu quando o filho da idosa apareceu na praça. Ele havia ouvido falar do festival e decidido participar, mesmo sem saber exatamente como. A idosa sentiu uma mistura de emoções, alegria, nervosismo e expectativa. Caramelo correu até ele, latindo suavemente, reconhecendo e acolhendo sua presença. O reencontro trouxe lágrimas aos olhos da idosa, mas também um sentimento de esperança e recomeço. O filho aproximou-se com cuidado, e a idosa estendeu a mão, oferecendo-lhe um ramo de erva. Ele aceitou, e um silêncio respeitoso tomou conta do espaço. A comunidade observava, consciente da importância daquele momento. A idosa explicou que o ciclo da união não se limitava às tradições antigas, mas incluía a reconexão de laços familiares e afetivos. Caramelo sentou-se ao lado do filho, aproximando-se para demonstrar que o amor e a lealdade não tinham barreiras. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, a idosa sentiu uma sensação de completude. O festival havia cumprido seu propósito, restaurar tradições, unir a comunidade e reconectar memórias perdidas. Caramelo, sempre presente, parecia entender a magnitude do momento. O cachorro deitou-se ao lado da idosa, observando a praça cheia de pessoas que sorriam, conversavam e celebravam. O cheiro das ervas, da terra e das flores se misturava com o som das risadas e da música, criando uma experiência inesquecível para todos. O último ato do festival foi a dança circular ao redor da fogueira. Todos participaram, incluindo a idosa e seu filho, cada passo simbolizando união, renovação e esperança. Caramelo correu entre as pernas dos participantes, latindo baixo e pulando de alegria, tornando-se parte integral do ritual. A dança não tinha pressa, cada movimento era medido e intencional,
carregado de significado. A idosa sentiu que cada gesto representava não apenas o presente, mas também um futuro cheio de possibilidades e reconexão. Quando a noite finalmente caiu, estrelas brilhando sobre o vilarejo, a idosa se sentou novamente junto à fogueira, agora iluminada pelo fogo e pelos olhares felizes da comunidade. Caramelo deitou-se ao seu lado, encostando a cabeça em suas pernas. A sensação de dever cumprido misturava-se à alegria de ver todos unidos, crianças, adultos e anciãos, compartilhando um momento de profunda conexão. Ela abriu o caderno pela última vez naquele dia, revisando símbolos, instruções e lembranças restauradas. A sensação era de que algo dentro dela havia se completado. O festival não era apenas uma celebração externa, mas também um reflexo do processo interno que ela havia atravessado: memórias recuperadas, coragem encontrada, relações restauradas. Caramelo fechou os olhos ao seu lado, compartilhando um momento de calma e realização. O vento da noite trouxe consigo o aroma das ervas e das flores, misturando-se ao perfume da terra úmida. Cada respiração era uma lembrança do que havia sido conquistado, de todo o esforço, paciência e dedicação que levaram até ali. A idosa percebeu que, embora ainda houvesse desafios pela frente, aquele momento representava uma vitória completa. A tradição restaurada, a comunidade unida e a esperança de que o futuro poderia ser construído sobre os laços de amor, aprendizado e conexão. O amanhecer do último dia da jornada trouxe consigo uma calma profunda, como se o mundo tivesse segurado a respiração durante a noite para testemunhar o que estava prestes a acontecer. O vilarejo despertava lentamente, mas havia uma energia diferente no ar, uma sensação de que algo transformador havia se consolidado. A idosa acordou antes do sol, sentindo Caramelo ao seu lado, seu corpo aquecendo-a com a presença constante e fiel. Ela respirou fundo, absorvendo os sons suaves da manhã, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas e o murmúrio distante do vento entre as árvores. Cada som parecia uma confirmação de que a jornada havia valido a pena. Caramelo, como sempre, foi o primeiro a se levantar. Farejou o ambiente, circulou pelo quintal e voltou para a idosa, abanando o rabo com uma mistura de entusiasmo e paciência. O cachorro sabia que aquele dia seria especial, e sua energia silenciosa transmitia segurança e incentivo. A idosa sorriu, sentindo o coração aquecido pelo amor silencioso do animal. Ela sabia que o sucesso de sua jornada não seria possível sem a presença leal de Caramelo, cuja coragem e intuição haviam guiado cada passo desde o momento em que a floresta parecia impenetrável e a esperança distante. Ela vestiu suas roupas simples, mas cuidadas, e pegou o caderno que a acompanhará durante toda a jornada. Cada página continha símbolos, instruções e memórias restauradas. Ao folhear, percebeu o quanto havia aprendido, o quanto havia superado e o quanto havia transformado não apenas a própria vida, mas também a de toda a comunidade. Caramelo permaneceu ao lado dela, pronto para qualquer caminho que fosse traçado, farejando e oferecendo sua companhia silenciosa, mas poderosa. A mulher que havia acompanhado a idosa durante toda a jornada surgiu na porta da casa, trazendo novos ramos de ervas frescas e algumas flores colhidas na madrugada. Ela sorriu e disse que o momento de compartilhar tudo com a comunidade havia chegado. A idosa respirou fundo, sentindo a mistura de ansiedade e alegria. Era o instante de consolidar tudo o que havia aprendido, de mostrar que os ciclos da vida e da memória podiam se reconciliar e fortalecer os laços entre todos. O primeiro ato do dia foi a preparação de um grande altar comunitário. A idosa, com Caramelo ao lado, organizou as ervas, flores e pequenos objetos simbólicos no centro da praça. Cada gesto era executado com cuidado, cada detalhe carregado de significado. As crianças ajudavam, aprendendo com paciência e atenção, enquanto os adultos observavam e participavam, ajustando o que era necessário. Caramelo circulava entre todos, observando cada movimento e oferecendo sinais discretos para orientar quando necessário, garantindo que cada ação contribuísse para a harmonia do conjunto. Enquanto preparavam o altar, a idosa sentiu lembranças do passado se misturarem com o presente. Momentos com seu filho, risadas compartilhadas, noites de histórias contadas à luz do fogo, tudo parecia convergir naquele instante. Havia uma emoção intensa, mas controlada, como se o coração se abrisse para acolher toda a jornada vivida e todos os encontros ainda possíveis. Caramelo, percebendo a intensidade do momento, encostou a cabeça nas pernas da idosa, transmitindo serenidade e amor incondicional. O segundo obstáculo surgiu quando algumas nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, ameaçando uma chuva que poderia atrapalhar a celebração. A comunidade, lembrando-se dos dias anteriores,
rapidamente improvisou toldos e espaços protegidos para os elementos do altar e para os participantes. A idosa, com paciência e firmeza, guiou cada ajuste, transformando o imprevisto em uma oportunidade de colaboração. Caramelo permanecia vigilante, circulando entre as pessoas e latindo baixo para alertar sobre qualquer movimento que pudesse comprometer o trabalho já realizado. Com o altar finalmente organizado e protegido, a idosa iniciou a cerimônia central. Ela guiou a comunidade em gestos suaves e precisos, mostrando como dispor as ervas, flores e pequenos símbolos ao redor da fogueira central. Cada passo, cada gesto, cada respiração carregava um significado profundo, representando proteção, união e renovação. A música começou, flauta e tambores preenchendo o ambiente com notas que ressoavam no coração de todos. Caramelo circulava entre os participantes, sua presença firme e serena reforçando a atenção e a harmonia do grupo. Durante o ritual, a idosa percebeu seu filho observando à distância, com um misto de curiosidade e reverência. Ela sentiu uma emoção intensa, lembrando-se do tempo perdido, das oportunidades não aproveitadas e dos momentos em que a distância havia se feito presente. Mas não havia mais espaço para arrependimentos, havia apenas a oportunidade de reconstruir, de compartilhar e de ensinar. Caramelo, percebendo a tensão emocional, correu até o filho, abanando o rabo e lambendo suas mãos, transmitindo aceitação e incentivo. O gesto simples do cachorro quebrou barreiras invisíveis, trazendo sorrisos e lágrimas silenciosas. O terceiro obstáculo surgiu quando a brisa forte quase derrubou parte das ervas e flores cuidadosamente dispostas. A idosa, com rapidez e calma, reajustou cada elemento, envolvendo também seu filho nesse cuidado. A mulher que a acompanhava ajudou a estabilizar as estruturas improvisadas. Caramelo farejou o chão, circulando e garantindo que nada fosse perdido, tornando-se parte vital da preservação do ritual. A idosa percebeu que os obstáculos não eram apenas desafios externos, mas oportunidades de fortalecer laços, ensinar paciência e reforçar a união da comunidade. À medida que a cerimônia avançava, a sensação de pertencimento crescia. Cada gesto da idosa, cada movimento da comunidade, cada olhar e cada sorriso se entrelaçavam em uma rede invisível de conexão. O filho aproximou-se dela, segurando um pequeno ramo de flores que havia colhido sozinho. A idosa recebeu-o com emoção, reconhecendo não apenas o gesto simbólico, mas também a reconstrução do vínculo que havia sido abalado por anos de afastamento. Caramelo sentou-se entre eles, observando com olhos atentos, transmitindo segurança e apoio silencioso. O vento trouxe consigo o aroma das ervas frescas, das flores e da terra molhada. Cada respiração parecia unir passado, presente e futuro em uma só experiência sensorial. A idosa guiou todos os participantes em uma dança circular ao redor da fogueira, simbolizando a continuidade da vida, a união e a força da comunidade. Caramelo corria alegremente entre as pernas dos participantes, latindo baixinho e pulando de alegria, tornando-se parte integral da celebração. Cada passo era medido, cada movimento intencional, e cada gesto transmitia emoção, reconciliação e esperança. Quando a dança terminou, a idosa sentou-se ao lado da fogueira, respirando profundamente. Ela sentiu o peso dos anos desaparecer, substituído por uma sensação de plenitude e realização. A comunidade estava reunida, sorrindo, compartilhando histórias, rindo e sentindo a força da conexão recém-restaurada. O filho permaneceu ao seu lado, segurando sua mão com carinho e respeito. Caramelo deitou-se entre eles, encostando a cabeça nas pernas da idosa, transmitindo a paz e a alegria do momento. A idosa abriu o caderno pela última vez, revisando cada símbolo, cada instrução, cada memória restaurada. Ela percebeu que sua jornada havia sido mais do que recuperar tradições, havia sido sobre reconectar corações, restaurar vínculos familiares e comunitários, e ensinar que a paciência, o esforço e a dedicação são essenciais para a construção de qualquer ciclo duradouro. Caramelo, sempre presente, parecia compreender cada reflexão silenciosa, seu olhar cheio de amor e lealdade. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, a idosa sentiu uma sensação de gratidão profunda. Cada obstáculo superado, cada gesto de colaboração, cada pequeno desafio transformado em aprendizado contribuíram para a grande vitória daquele dia. A comunidade, agora unida e consciente do valor da tradição e da conexão, celebrava não apenas o festival, mas a própria vida que pulsava em cada um de seus membros. O filho da idosa se aproximou e disse que compreendia finalmente a importância do que ela havia feito, que entendia que cada símbolo, cada gesto e cada ritual eram manifestações de amor, cuidado e sabedoria.
A idosa sorriu, emocionada, percebendo que a reconciliação havia se concretizado de maneira plena e genuína. Caramelo abanou o rabo, latindo baixo, como se comemorasse junto, participando ativamente da alegria e da sensação de vitória que preenchia todos os corações presentes. À noite, quando o vilarejo se acalmou e as estrelas começaram a brilhar intensamente no céu, a idosa, Caramelo e seu filho sentaram-se juntos, observando a fogueira que ainda queimava suavemente. O silêncio era confortável, cheio de significado, carregado de memórias e promessas de um futuro melhor. Cada respiração compartilhada transmitia amor, confiança e conexão. A idosa sentiu a certeza de que tudo o que havia feito valerá a pena. Cada passo na floresta, cada ritual, cada ensinamento, cada momento de paciência e resiliência. O ciclo estava completo. O passado havia sido reconciliado, o presente celebrado, e o futuro agora carregava esperança, união e aprendizado. Caramelo, fiel até o fim, permaneceu ao lado dela, lembrando-a de que a força, a coragem e a lealdade podem transformar vidas e unir corações, mesmo nos caminhos mais inesperados. O vilarejo dormia em paz, envolto por uma energia de reconexão, amor e pertencimento, e a idosa sabia que aquele dia marcaria não apenas o fim de uma jornada, mas o início de uma nova etapa cheia de possibilidades e felicidade compartilhada. Fim. Você chegou até aqui? Então comente caro, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.